Muito bem, os irmãos encontraram Josué 24. Vou ler na minha Bíblia de estudo, acompanhe na sua, por favor. Ali pode deixar esta versão, Rafa, a gente lê na sequência. Isto faz menção também aos líderes da nossa mesa de som, todos aqueles que servem ao Senhor com ofício na casa do Senhor no dia 1º de março. Josué 24. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Na versão que nosso irmão Rafael nos auxilia, e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Concomitantemente, abra sua Bíblia num texto que é muito conhecido por todos nós, que é o texto áureo da obediência, né? Primeiro livro de Samuel. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Eu ia dizer assim, quem responder o capítulo e o versículo vai ganhar um presente da escola dominical. Mas eu perdi a oportunidade, pastor Jefferson. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Aí nós poderíamos, Ana Júlia, lançar aqui uma enquete bíblica aos membros de Chácara Inglesa. Onde está escrito? Aí fala o texto, aí quem sabe levanta a mão e dá um glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, texto muito conhecido dentro do tema que está em nosso coração. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Muito bem, texto muito conhecido, e baseado nestes dois textos, queremos dividir com os irmãos um pensamento, uma reflexão bíblica neste culto de ensino, e vamos juntos folhear a Bíblia, passear por textos bíblicos. Muito bem, se os irmãos estão bem atentos, e por certo sim, perceberam, irmã Daniele, que o último hino da nossa harpa, eu me lembrei dele, da belíssima poesia, e ele está como uma luva para o texto bíblico e o propósito que queremos dividir com os irmãos. Tanto as estrofes quanto o coro esboça algo muito interessante da parte daquele que ouve a voz de Deus. O hino 151 da harpa, meu caro Wagner, cooperador da casa do Senhor, diz assim a expressão do poeta: fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está, para tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo para te servir. A expressão do coro que se repete todas as vezes, após as estrofes, é um pedido amoroso, é um pedido carinhoso, irmã Marli, veja isso. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir a tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Que bela expressão, né, irmão Sérgio? Belíssima expressão poética. E nós, acompanhados da melodia, dos instrumentos da nossa irmã Luciana, no saxofone, e ali os acordes ao som do teclado, nosso querido irmão Cássio nos apoiando com a percussão, dando a base para o andamento, nós louvamos juntos essa bela poesia. Então, querido irmão José Mendes, nós olhamos para essa expressão de alguém que quer ouvir a voz de Deus. Interessante, Priscila e Paulo, que a expressão do poeta, e que nós todos juntos cantamos numa bela melodia, e em uma só voz, muitos afinados, alguns tentando se afinar, mas é bom que todos cantem, e nós vamos aprendendo juntos, e no céu cantaremos perfeitamente. Aqui é um processo de aprendizagem. Nós esboçamos o conteúdo deste hino, mencionando que há um desejo profundo no nosso coração em ouvir a voz de quem nos fala. E quem nos fala, fala de uma maneira carinhosa, fala de uma maneira amorosa, Kleber. Fala com uma voz mansa e suave.
Isso me fez vir ao coração um texto que eu procurei aqui em Provérbios, não deu tempo de encontrar, mas eu vou citá-lo. Os irmãos, por certo, já leram. A palavra dura suscita ira, mas uma palavra branda acalma o furor. Interessante, é uma verdade. Quando você vê uma cena, um contexto que às vezes acontece dentro de um lar, no meio da família. Ah, famílias se degladiam? Não, só lá no Afeganistão, né? Aqui não. Se degladiando. Aí alguém vai tentar amenizar, ele pode proporcionar mais chamas ao incêndio que está ali acontecendo, numa fala metafórica, jogando gasolina, que é um líquido inflamável, ou ele pode usar algo para apagar o incêndio, um extintor, né? Vai diminuir as labaredas. Em vez de colocar algo inflamável, ele tem que colocar algo que dissipe as chamas. É exatamente o que o texto bíblico diz. A palavra dura suscita ira, mas uma palavra branda, ela acalma o furor. Quando duas pessoas estão num embate e a outra calorosamente, ao expor a sua fala e a sua expressão, muitas vezes facial, demonstra naquele momento, às vezes é uma leoa, aí é melhor você ficar quietinho. Ou às vezes é o leão, ou o urso do outro lado. Mas quem está da outra ponta? Quem é a outra pessoa interlocutora? É melhor abaixar o tom de voz, porque quando as duas pessoas vão levantando o tom de voz, uma quer falar mais alto que a outra. Aí se ouve por aí determinados provérbios. Lá em casa quem fala alto sou eu, numa visão machista. Quando a esposa grita, lave a louça, ele grita mais alto, sim senhora. Ele diz que falou mais alto. Interessante a expressão dos provérbios, né? Só que esse é um provérbio da vida cotidiana. Quando alguém quer apresentar-se, interessante que sempre alguém quer estar certo, né? Ninguém quer abaixar a cabeça, Marco. A Bíblia diz, ao contrário do que o mundo ensina, que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós. E quando nós vivemos assim, nossos guardadores de oferta, nossos obreiros, companheiros que estão aqui, quando eles me pedem algo, eu entendo que é um pedido de alguém superior a mim. Desde que não fira um princípio bíblico, falei, pois não, irmão Fábio, faremos desta maneira. Pois não, irmão Marco, o senhor está correto, faremos desta maneira. Pois não, pastor Jefferson, tens razão na sua observação. Sim, senhor, irmão Aldinho, muito bem observado, faremos assim. Interessante. De maneira nenhuma aconteceria o contrário. A título de exemplo, alguém dizer, não, vou fazer isso de jeito nenhum. Uma voz arrogante, cheia de ego. Aí poderia ocorrer, se alguém, neste caso, não estivesse vigilante, também levantar a voz. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ah, pronto, está feita a contenda. Está destruída a harmonia. E o que nós queremos aqui, nada mais é do que a harmonia entre os irmãos. E quando nós entendemos que o meu irmão é superior a mim, eu não tenho um pré-julgamento e eu não tenho um preconceito a respeito dele. Eu sei que ele é um membro de Cristo. Ele faz parte do corpo. Ele é membro da casa do Senhor. Eu amo em Cristo. Porque o texto de João na sua epístola diz que se alguém aborrece o seu irmão, é suicida e é culpado. Tem gente que esquece desses textos, irmão Daniel, mas eu estou aqui para lembrar os que esqueceram. Aqui ninguém esqueceu, é quem está me ouvindo por aí no Afeganistão, pela internet. Interessante, interessante. É bom ficar com os ensinos bíblicos. E a Bíblia diz, no princípio de Josué 24, os irmãos leram comigo. Quem faz uso da expressão é o povo. E disse o povo a Josué. Não foi Josué que impôs ao povo. Quando ele, na figura de líder, que deu continuidade ao legado de Moisés, outorgado por Deus e colocado por Deus na frente do povo, quem colocou Josué na frente do povo, meus queridos? Foi Deus. Foi o Senhor quem escolheu Josué e orientou a Moisés que o instruísse para ser o seu sucessor. E o povo, diante de Josué, em Josué 24, disse, serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. E esta expressão da voz, por isso que eu fiquei feliz, né? Fala-me suavemente.
Fala com muito amor. Ouvir tua voz eu quero, é a expressão final do belo coro. E o povo diante de Josué disse: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Interessante que ao cuidado de Josué, obrigado irmão Rafael, ao cuidado de Josué, o povo está sendo guiado, conduzido, batalhando, guerreando, conquistando as terras, expulsando jebuseus, heteus, heveus, cananeus, gerbuseus, todos os zeus são expulsos da terra de Canaã, a terra prometida. A terra é distribuída para as tribos, é dividida. Só que o povo, morando agora com as 12 tribos divididas, olha as nações vizinhas e se enveredam por caminhos que não deveriam. É interessante que logo após a morte de Josué, Deus levanta juízes. É necessário ter juízes na terra de Israel. É necessário ter juízes. Porque a Bíblia nos diz que quando não há profecia, obrigado, irmão Marco, galardão no céu. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Oh, muito obrigado, irmão Marco. Me sinto 10 anos mais jovem. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Então Deus levanta juízes como Débora, Baraque, como Sansão, para que fale no meio do povo. Passado o período dos juízes, o último juiz foi Samuel, o texto que nós lemos. E o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, no versículo 22, Samuel vai dizer: será que Deus tem mais interesse em holocaustos e gorduras, em carne oferecida, queimada sobre o altar? Mais prazer tem Deus nisto do que quem se obedeça a sua palavra? Interessante que Deus não tem memória curta. Com certeza Deus ouviu o que foi dito em Josué 24, 24. O povo levantou a voz e disse: serviremos ao Senhor nosso Deus. Deus levantou do trono, não está escrito, estou imaginando. Que maravilha. E obedeceremos a sua voz. Deus catalogou isso, registrou. Está anotado. Lá na frente o povo vai prevaricando, vai se desviando. E nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel. E no contexto histórico do primeiro livro de Samuel, o último juiz, porque logo depois de Samuel, Samuel unge Saul, capitão, porque até então não era rei, não tinha sido confirmado ainda, foi ungido capitão de todo o povo de Israel. Juiz Samuel está presente, nascido de uma mulher que não podia dar à luz filhos, e clamou, e em resposta de oração, nasceu Samuel. E Samuel foi criado na casa do Senhor, na presença do Senhor, aprendendo a lei do Senhor. Um menino que ouviu de madrugada a voz de Deus, Samuel. Por certo, era uma voz assim, mansa e suave, com muito amor, que fala sempre no mesmo som. Deus não mudou o tom de voz para chamar Samuel. Samuel. Ele vai até o sumo sacerdote, pensando que era ele quem o chamava, porque ele até então não conhecia a voz de Deus. E o sumo sacerdote, que estava desviado, porque já não ouvia a voz de Deus, os seus filhos Ofni e Finéias enfiavam o garfo na oferta e tiravam o melhor do sacrifício para fazer churrasco, comida para eles mesmos, e tiravam do que era oferecido para Deus, até que os filhos do sumo sacerdote morrem. Morre Ofni, morre Finéias. Chega a notícia ao sumo sacerdote que está desviado. Mas antes dele morrer, ele diz para Samuel: quando ouvires de novo o seu nome ser chamado numa voz mansa e suave, cheia de amor, responda: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Esta expressão, fala porque o teu servo ouve, é a expressão que todo pregador cheio do Espírito Santo e ávido de anunciar a palavra de Deus, como o irmão Heroaldo, pastor Jefferson, pastor Daniel Salustiano, eles querem ver os olhos brilhando de toda a igreja, e a igreja recebendo a palavra. Não é para inflamar o seu ego, é para ver o Espírito de Deus trabalhando no seio da igreja. E quando o povo que ouve expressar-se diante de Deus, dizendo: fala, Senhor, porque os teus servos ouvem, os teus servos ouvem. E que expressão bela é esta, Priscila e Paulo, quando nós nos reunirmos aqui e dissermos para Deus: fala, Senhor, porque queremos ouvir a sua voz. E além de ouvir, está subentendido
algo que é totalmente inegável diante de Deus. Quando o homem ouve a voz de Deus, ele treme. Há uma expressão bíblica que um servo de Deus disse: eu ouvi a voz do Senhor e os meus ossos se derreteram. Que coisa extraordinária. Se você sentir o seu corpo arrepiando aí, a carne tremendo e pulando, é o Espírito de Deus falando ao teu coração. E o ensino de Paulo diz assim: e se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Deixe Deus falar com você. E você fica em Deuteronômio capítulo 30. Deus fala com o homem fica vivo. Qual deve ser o nosso pedido? Então fala, Senhor. Fala no nosso meio para que continuemos vivos. E a expressão de Jesus no Novo Testamento diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Onde estão os vivos que querem ouvir a voz de Deus? Estamos aqui. Por isso nós cantamos: fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Aí os crentes cheios do Espírito Santo, as lágrimas já estão correndo. Ouvir tua voz eu quero. Que desejo bom, que anseio é esse? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é maravilhoso. E por aí, em algumas esquinas, em alguns lugares, abrem-se os carros com letras que não tem nada de poesia, como esta bela poesia que cantamos. E ouve-se letras que mais parece que abriram-se as portas dos esgotos, abriram-se sepulcros com seus mortos, e é fétido, frases horríveis, esboçadas, e dizem que é música. E dizem naquela batida, os irmãos já estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Já entenderam tudo. Eu prefiro estar aqui e ouvir a voz de Deus. Quantos preferem ouvir a voz do Senhor? Um dia não ouviremos mais isto que toca por aí. Irmã Lucilene, um dia nós vamos cantar num coral celestial. E vamos ouvir a voz dele para sempre. Porque o desejo nosso aqui agora é ouvir a voz dele. E quando nós ouvimos a voz dele, os nossos ossos derretem. Que comportamento será o nosso? Obedecer. Se o Senhor disser, vai para a direita, sim, Senhor, estou indo para a direita. Se o Senhor disser, pare, sim, Senhor, estou parado. Se o Senhor disser, siga, sim, Senhor, seguirei. Se o Senhor disser, vai para a esquerda, pois não, Senhor. Volte, pois não, Senhor. E que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. E aquilo que é necessário para que você pare na sua vida, Deus vai dizer hoje, pare com isso. E o que é necessário seguir na tua vida, o Senhor vai te dizer hoje, siga com esse procedimento. E aquilo que é necessário ouvirmos de Deus, ouviremos. Em qual tom de voz, irmã Marli? Numa voz meiga e suave, amável, cheia de amor, que é a voz do nosso pastor querido. E o texto de João, capítulo 10, Evangelho de João. João se pronuncia ali, no registro de João, Jesus se pronuncia: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele entra pela porta. Ele abre, chama as ovelhas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Interessante que o procedimento da ovelha é ouvir e obedecer. E se o Senhor Jesus tivesse dito, eu chamei minhas ovelhas e elas não vieram? Desobediência? Eu chamei as minhas ovelhas e elas permaneceram no curral. Desobediência. Elas estavam para o lado de fora, eu chamei para entrarem, não entraram. Desobediência. Mas interessante que o texto diz que Jesus menciona que elas conhecem a sua voz e dele elas são conhecidas. O Senhor te conhece aqui nessa noite. Ele não vai pedir nada a você e nem vai orientar você a fazer algo que você não possa fazer. Deus sempre vai lhe proporcionar caminhos e pedir a você em orientação, lhe dizendo o que você deve fazer, sabendo das suas capacidades em refazer aquilo, em realizar aquilo. Agora, cabe a você, na sua livre e espontânea vontade, e na sua sã consciência, obedecer ou desobedecer. Porque a nós é dada a oportunidade também de desobedecer. Ou, no texto de 1 Samuel 15, 22, simplesmente colocar o garfo na oferta, lançar mão daquilo que é de Deus, achar que é nosso e simplesmente achar que estamos corretos no nosso procedimento. Cuidado,
Ófine e Finéias morreram. E em pleno século XXI, dia 1º de fevereiro de 2022, Ófine e Finéias continuam morrendo, porque não estão ouvindo a voz do Deus vivo. Mas nós estamos aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus e continuar vivos. Agora é interessante que obedecer, eu separei aqui algumas expressões. Eu achei que não ia ter conteúdo para falar, mas graças a Deus, nós vamos até meia-noite. Interessante. Quando nós lemos o Salmo 24, percebam, venham comigo nesse raciocínio, queridos irmãos. Nós estamos diante de um determinado contexto, que é necessário, Fábio, irmão Kleber, Marco, obreiros, é necessário obedecer. Só que a obediência, muitas vezes, ela é uma obediência subordinada a uma imposição, por um simples patamar hierárquico. Como exemplificar isso? O cabo dando ordem ao soldado, ao recruta. O sargento dando ordem ao cabo. O tenente dando ordem ao sargento. O major dando ordem ao tenente. E aí a escala militar e hierárquica vai subindo. O auxiliar dando ordem ao estagiário. O líder de departamento dando ordem ao auxiliar. O gerente do setor dando ordem ao líder do departamento. O diretor de operações dando ordem para o gerente. E o presidente da empresa. Simples assim. Logo, como dizia minha avó, de saudosa memória, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dentro de uma perspectiva onde todos aqui estão interessados em trabalhar. Interessante que o patrão olha para ele e nem mandou, só perguntou, você pode ficar até as 10 da noite fazendo hora extra? Sim, senhor. Tem esposa em casa com saudade, tem filhos crescendo, mas tem dívida para pagar, carnê de 158 prestações da Casas Bahia. Ele vai ficar até as 22 horas trabalhando, o chefe vai olhar para ele e vai estar com um sorriso no rosto. Obediência por condições de imposição. Subordinação por imposição. Confessa que Alá é Deus. Aí tem uma espada árabe no formato de lua pertinho do seu pescoço. Aí quem não é crente vai dizer que Alá é Deus, mas o crente vai dizer que só o Senhor Deus é Deus. Só Ele é Senhor. Vão cortar-lhe o pescoço, não tem problema. Obediência por imposição. Mas existe a obediência que é subordinada, mas em amor. É esta que nos traz aqui nessa noite, obedientes à voz do Senhor. O que é obedecer? Obedecer nada mais é do que um verbo transitivo. É submeter-se à vontade de outrem. O que é obedecer? Obedecer é estar sob o comando. Obedecer é prestar vassalagem. Obedecer é agir ou estar de acordo com. Filho meu, se hoje deres o teu coração. Expressão do proverbista, pastor Jefferson. Interessante que o Senhor não nos chama assim como vassalos. Interessante que o Senhor Jesus também menciona isso. Já não vos chamo mais servos, senão de amigos. Porque o servo muitas vezes não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. O que é isso, senão uma obediência em amor? E o que é estar submisso? É a condição daquele que é obrigado a obedecer. É sujeição, é subordinação. É a disposição para obedecer. O que é a submissão? É aceitar uma situação de subordinação. É docilidade. É obediência. É subalternidade. Só que existe um contexto muito diferente. O prazer de obedecer em amor. Quando o Senhor nos pede algo e nós fazemos e realizamos aquilo em obediência por amor. Por amor. E Paulo vai nos dizer que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. É muito diferente de obedecer obrigado. Sabe aquela obediência obrigatória? Que a máscara me impede de fazer um esboço de uma expressão facial, que é uma linguagem não escrita, né? Ela é expressada pelo rosto. Sabe quando alguém faz algo, olhando, irmão Marco, por favor, você pode fazer tal coisa? Faço. Até vai responder é tronco. E faz olhando de rabo de olho assim. Já aconteceu isso com você? Não, né? Só lá no Afeganistão. Só naquele parente que você nunca viu, lá do outro lado da Etiópia. Não, acontece por aqui também. Alguém pediu algo, né, irmão Aldinho? O senhor todo educado, né? Todo manso, obreiro, carinhoso na fala. Pede algo e alguém
a pessoa vai fazer e sai assim. Não é porque está cheio do Espírito Santo, não. É porque é carrancudo e precisa se converter. Está obediente, está fazendo, mas era melhor que não fizesse. Porque está fazendo com um coração duro, um coração cauterizado, um coração cheio de ira. Esquece-se que Deus, que contempla o coração, conhece o segredo da alma. Melhor obedecer do que sacrificar. Esse é o sentido desse versículo. Tem pessoas que se sacrificam. Escola dominical, eu não aguento mais, irmão Fábio falando comigo, eu vou lá, porque eu não aguento mais ele pedir. É sacrifício de tolo. Escola dominical, glória. Meu coração está alegre, eu vou para a casa do Senhor, na manhã de domingo, dar glória a Deus e aprender com o Rafael, aprender com o Paulo e a Priscila. Eu vou lá cantar louvores com o Wagner e a irmã Luciana. Eu vou lá ouvir o irmão Marco dando aula com alegria para as irmãs do círculo de oração. Eu vou me reunir com o pastor Jefferson e os jovens e aprender o evangelho de João, que fala de Jesus, que é Deus, e a Ele toda a honra e toda a glória. Isso é obedecer com um coração voluntário, alegre, disposto. Aí se convida para evangelizar, para ganhar almas. Eu vou lá, porque eu não aguento mais. Não vá não. Vá com o coração aberto, um coração alegre. E do jeito que eu falo aqui com vocês, vocês vão viver ainda no meio da feira. Porque do jeito que eu sou aqui, eu sou em cima de uma caixa d'água. A minha esposa sabe, pergunte para ela. Quer conhecer o relato? É só perguntar para quem come feijão com farinha comigo. Pergunte para ela. Eu não sou diferente disso aqui. Em nenhum púlpito, nem em Marília, numa convenção com 5.000 jovens, e nem no meio da feira. Eu sou o mesmo jeito de falar. Bate no peito. Jesus. Eu sou o mesmo. Só perdi os cabelos. Mas a minha essência ainda é de um crente salvo na pessoa do Senhor Jesus, que obedece, não por subordinação e para não aguento mais ouvir. Não. Obedecemos em amor, Kleber. Obedecemos em amor, irmão Marco. Irmão Fábio, estamos servindo a um Deus que nos chama com voz mansa e suave. É Ele que chamou Isaías, Ele que chamou Jeremias, uma voz doce e suave. É Ele que te chama aqui nesta noite também. É o mesmo Deus, é a mesma voz. É Ele que nos aproxima dEle. E esta questão de submissão e esta questão da obediência, aquele que conhece o íntimo do nosso coração, irmão Michel e sua muito distinta esposa, é ele que sabe quando os irmãos estão diante dos adolescentes, fazendo com toda a sinceridade do vosso coração. Está registrado no céu, continue fazendo com amor. Deus está vendo, o Senhor está contemplando. Obedecer por amor. Esse relacionamento nosso com Deus não é um relacionamento ditatorial. Os irmãos conhecem muito bem uma figura pública, que todo o globo terrestre conhece, que é o presidente lá da Coreia. Quem não fizer exatamente o que ele manda, corre um grande risco. Interessante isso, irmã Daniele. Só que é uma obediência ditatorial. Faz ou morre. Nosso Deus não exige isso de nós. Nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento ditatorial. Nosso relacionamento com Deus é um amor de livre-arbítrio, uma relação de amor de livre-arbítrio. É uma relação que quem rege tal relacionamento é o Espírito Santo. É algo recíproco. Por isso Paulo vai dizer que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E nós não somos devedores. Interessante quando Paulo fala isso, né? Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. E quem pode comportar-se desta maneira? Somente quem recebe. Interessante, irmãos, que a lei da física está aí e demonstra isso, que toda ação tem uma reação. E no campo teológico, é a lei da semeadura. Tudo que é plantado é colhido. E isto funciona, isto é real, isso não é fictício, isto é verdadeiro. Isso se realiza na minha vida e na vida de todos nós que aqui estamos. Quem semeia amor, carinho hoje aqui, lá na frente, vai colher esse amor, esse carinho, esse respeito. Então continue semeando isso. Mas quem semeia contenda, fofoca, e fala mal de um, e fala mal do outro, sabe o que te espera lá na frente? Um caixão para a língua.
para o povo carregar só a sua língua, porque você só sabe falar mal disso, e planta e semeia contenda, e fala mal do outro, misericórdia. Sabe o que vai te reservar lá na frente? Todo mundo vai lembrar de você. O que ela tinha? O dom da língua. O que ele tinha? O dom da língua. Não é o dom de línguas estranhas, é o dom daquele membro que não ficava dentro da boca. Misericórdia. Que Deus nos guarde. Existe pessoa assim? Aqui não, graças a Deus, mas lá no Afeganistão existe. Aqui não. Aqui, graças a Deus, todos guardam esse pequeno membro dentro da boca. E o que a Bíblia fala desse pequeno membro dentro da boca, que é a língua? Diz a Bíblia, na Epístola de Tiago, irmã Daniela, olha que interessante, diz que a língua é como o leme de um navio. O navio é imenso, né, irmão José Mendes? O navio é uma embarcação que leva todos nós dentro, com conforto. Eu nunca entrei no navio, mas a gente vê, né, pela internet, quem sabe um dia eu entro. Tem shopping lá dentro, tem tudo lá dentro. Tem show, tem teatro, tem cinema, tem restaurante de tudo que é tipo de comida. E tem gente de todo tipo lá dentro também. Tem crente também, às vezes saem uns crentes que andam de navio. Eu nunca fui, não. Mas tem crente que anda de navio. E lá tem de tudo, Marco. Tem de tudo. Só que o que guia aquele negócio enorme, que tem o tamanho de um prédio em cima da água, é o leme. Aí o capitão vira o leme, aí o navio. E vira o leme, o navio. Aí Tiago, na sua epístola, diz que, como um leme que é pequeno e governa toda embarcação, assim é a língua que governa o corpo de muita gente. É um membro pequeno. E às vezes é inflamado pelo fogo. Oh, fogo do céu. Não, fogo do inferno. Está na Bíblia, irmão. Que é isso, pastor Júlio? Culto de ensino. Melhor é guardar a língua dentro da boca, quando não tem nada de bom para dizer. A Bíblia nos diz, não deva nada a ninguém, a não ser a fofoca. Isso é heresia. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. E que amor é esse que nos constrange? É o mesmo amor de Deus que nós temos relacionamento com Ele. E nós o servimos por obediência, não por sacrifício. Nós o servimos porque o amamos. Porque dobramos o joelho num chão de mármore rígido, duro e gélido. Porque sabemos que quando dobramos o joelho, o céu se abre, Deus intervém, porque Ele nos ama. Ele estende a mão e responde a oração do crente, que está em lágrima, e Jesus vem e batiza ele com o Espírito Santo. Quem pode explicar isso? Eu não explico, mas eu sei que Ele faz, Ele realiza, porque Ele nos ama. E nós obedecemos a Ele, não é num relacionamento ditatorial, é num relacionamento de amor, de reciprocidade. Obedecer por amar a Deus, que coisa maravilhosa, né, Cássio? Falar que Jesus ama alguém, Jesus te ama, quer perdoar os seus pecados. Quando nós anunciamos o Evangelho para alguém, não é porque Deus vai nos sentenciar à morte se nós não o fizermos. É porque o amor de Deus nos encheu e o Espírito Santo nos constrange. Olhamos para aquela situação, aquela circunstância, nos dói o peito, dói o coração, e nós dizemos para aquela pessoa, oh meu jovem, oh minha senhora, Jesus tem algo melhor para você. Você deixará de ser um pedinte e passará a ser um doador. Deus muda as circunstâncias, Deus muda as circunstâncias. Eu me lembro de determinada feita, com o uniforme da empresa, eu não cheguei nem na introdução ainda, mas deixe-me contar isso para os irmãos. Eu estava com o uniforme da empresa, uma camisa polo branca com o logotipo da empresa, uma calça de brim, um sapato com bico de aço, que eu fazia manutenção em grupo gerador. A mala de ferramenta, plena avenida, ali a avenida que está em cima da Pacaembu. A Pacaembu está passando embaixo, é uma ponte ali, o viaduto do Minhocão por cima. Eu estava ali. Do outro lado da avenida, um morador de rua. Que experiência, né? Que coisa. Sabe quando o olho, eu e o Marco estamos se olhando aqui, ó. Tem uma porta de vidro, mas a gente está se vendo aqui, olho no olho. Marco, aquele moço olhou para mim, igual o Kleber está olhando, na hora assim, falei, ele vai vir aqui. Não deu outra, os carros passando ali no meio dos carros, todo mundo buzinando, falando aqueles nomes franceses, que eu não sei francês, graças a Deus. E ele atravessou a avenida, chegou e me abraçou com aquele perfume que também era francês. Eu falei, Senhor, me ajuda. Moço, você é crente? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que eu podia dizer para ele? Oh, jovem, Jesus te ama. Quem pode promover tais palavras para sair com força e ímpeto do nosso diafragma, colocando a voz para fora? É esse Espírito Santo que está aqui nesta noite, que nos impulsiona a falar estas verdades,
a reconhecer isso e dizer, não tem outra palavra para dizer. Eu poderia, como Pedro, fugindo e negando a Jesus, dizer, você está louco. Mas eu disse, jovem, Jesus te ama. E eu orei, ninguém entendia nada, aquele perfume francês exalando e eu orando pelo moço, no meio da avenida. Quem explica isso? Ninguém explica, Lucas. Mas todos nós queremos sentir isso. Receba isso, irmão Cássio, receba, irmão Lucas, receba isso, irmão Sérgio, famílias que estão aqui nessa noite. Peça ao Senhor, fala, Senhor, suavemente, fala-me, Senhor, como eu devo proceder, como é melhor obedecer, Senhor, do que sacrificar. Ensina-me a não ser hipócrita. Eu não quero apenas sacrificar, eu quero obedecer. Me ensina, Senhor, a obedecer. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. E determinadas experiências nas nossas vidas só são possíveis quando nós somos obedientes. É impossível realizar-se as coisas grandes de Deus em nossas vidas num perfil de desobediência. Não dá certo. Não condiz, é incoerente, é imperfeito, é côncavo e convexo. Nunca vai encaixar. Mas quando estamos em obediência, quando estamos dentro do plano de Deus, quando ouvimos a voz do Espírito Santo e reconhecemos que é Ele falando, oh meu Deus, as coisas, os caminhos tortuosos, Ele vai na sua frente e aplana, os espinhos e as pedras Ele tira, as portas fechadas Ele abre. Glória a Deus. Quando andamos em obediência, coisas inexplicáveis acontecem, Wagner. Irmã Marli, quando andamos em obediência, coisas inexplicáveis acontecem. Aí quando o crente não sabe explicar, Kleber, sabe o que ele faz? Ele diz, glória a Deus. Porque ele sabe que foi Deus que fez, glória a Deus. Eu não consigo me livrar disso, é um vício. Aí lá na frente ele se livra. Ele sabe que não foi ele, foi a mão de Deus. Seja apenas obediente, obedeça a voz de Deus, para você viver, para viver. Me lembro do rei Ezequias, foi visitado. Rei Ezequias recebeu uma visita. E a notícia não era boa não. O homem de Deus entrou, tinha acesso ao palácio, porque ele era profeta palaciano, ele tinha acesso ao rei, o rei estava doente na cama, e alguém poderia pensar, vai receber uma notícia boa, né, rei? Não, o homem de Deus levou a seguinte notícia, conserta a tua casa, porque certamente morrerás. Deu as costas e saiu, entregou o que Deus mandou, não acrescentou, não tirou, não floreou, não pôs fumaça de gelo seco, não jogou purpurina, não pôs uma escola de samba. Não, ele simplesmente falou, é assim, conserta a tua casa porque você vai morrer. E saiu. Aí quando o homem de Deus estava lá no palácio, nesse interim, saindo lá para fora já do palácio, nesse interim desse espaço de tempo, até ele chegar lá, o homem que recebeu a notícia virou para a parede, chorou amargamente, e pediu perdão para Deus. Aí o homem que deu a notícia estava lá fora já, ouviu uma voz. Isaías, sim senhor. Volta lá, sim senhor. Já é para enterrar? Não. Diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Quer ficar vivo? Obedece a Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar. E os irmãos não estão obedecendo a mim, porque eu também sou subordinado, eu sou aqui obedecendo a Deus. Se os irmãos obedecerem, não estão obedecendo a mim, os irmãos estão obedecendo a Deus. E o que eu vou ensinar aqui é o caminho que é para cima. Eu vou orientar, aconselhar, às vezes com tom de voz, mas o irmão Júnior não está bravo não, às vezes com tom de voz chorando, com a voz embargada, às vezes fechando o olho, às vezes levantando as mãos, mas nunca ferindo isso aqui, sempre anunciando o caminho que é para cima, porque melhor é obedecer do que sacrificar.